E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um exercício de termo na área de propagação do calor. Esse exercício caiu na FUVEST em 2014. Ele comenta o seguinte para a gente: um container com equipamentos científicos é mantido em uma estação de pesquisa na Antártida. Ele é feito com material de boa isolação térmica e é possível, com um pequeno aquecedor elétrico, manter sua temperatura interna constante, sendo a temperatura interna de 20 graus Celsius, quando a temperatura externa, chamada de TE, é menos 40 graus Celsius. As paredes, o piso e o teto do container têm a mesma espessura, 26 centímetros, e são de um mesmo material, de condutividade térmica K, igual a 0,05 joules por segundo metro grau Celsius. Suas dimensões internas são 2 metros, 3 metros e 4 metros. Por isso que ele colocou aqui metros cúbicos. Para essas condições, determine, letra a área A da superfície interna total do container. Pessoal, nesse exercício, eu desenhei aqui o container para a gente, perceba que ele é um paralelepípedo. Para calcular essa área, a gente vai calcular a área total desse paralelepípedo. Perceba o seguinte, a área da frente, ela aparece aqui na frente e na parte de trás. Então, vai ficar 2 vezes a área da frente, que é 4 vezes 3. Lembrando que esse 2 aqui ele aparece porque temos duas áreas iguais, na parte da frente e na parte de trás. Na parte inferior, temos 4 vezes 2 para calcular essa área, a área da parte de baixo. Como ela aparece em cima, por isso que tem esse 2 aqui, embaixo, em cima. Na parte direita, temos uma área que é 2 vezes 3, o cálculo dessa área. E no lado esquerdo também. Então, mais 2 vezes 2 vezes 3. Beleza, fazendo esse cálculo, vai ficar 2 vezes 4 vezes 3, isso vai dar 24, mais 2 vezes 4 vezes 2, 16, mais 2 vezes 2 vezes 3, 12. Somando tudo, a área total vale 52 metros quadrados. Resolvemos a letra A do exercício. Agora, a letra B, ele pede o seguinte: a potência P do aquecedor, considerando ser ele a única fonte de calor. Aí você fala assim, potência P? Vem para o note a dot. A quantidade de calor por unidade de tempo, que ele chamou de φ, que a gente sabe que isso é fluxo, que flui através de um material de área A, de espessura, deixa eu marcar aqui, de área A, de espessura E condutividade térmica K, com diferença de temperatura ΔT entre as faces do material, é dada por. O que ele está dando para a gente é a lei de Fourier. Vou marcar aqui para a gente, letra B, que o fluxo de calor que passa por essas faces vale K vezes A delta T sobre Epsilon, que a gente chama de CAT. Beleza, mas professor, você vai calcular o fluxo de calor. Isso vai significar o que para a gente? Eu já explico para vocês. Primeiro eu vou calcular o fluxo e já vou explicar o que ele vai significar. O K vale 0,05. A área por onde esse calor vai fluir, perceba o seguinte, como a gente tem uma temperatura de 20 graus Celsius e a temperatura externa de menos 40, sabemos que a parte interna é a parte quente e a parte externa é a parte fria. Portanto, o calor, a energia térmica, vai fluir de dentro para fora, por todas as faces. Então, temos uma certa quantidade de calor saindo desse container, porque lá dentro é quente e aqui fora é frio. Ele está sendo conduzido pelo material do container. A gente está calculando exatamente isso agora, o fluxo de calor pelas faces do container, pelas áreas do container. E aí eu coloquei o K, que é meio, a área por onde esse calor vai fluir é a área do container que a gente calculou na letra A. Variação de temperatura, cuidado aqui. Temperatura, lembra que esse ΔT, na verdade, é a diferença entre a temperatura maior, que é 20, menos a temperatura menor, que é 40. Então vai ficar menos 40, né? Eu falei 40, mas na verdade é menos 40. Dividido pela espessura. Na hora que você for colocar a espessura, toma um cuidado, porque a condutividade térmica, ela está usando metro. A sua espessura está em centímetro, não bate. Então eu vou transformar esse centímetro em metro. Então vai ficar 0,26. Basta dividir por 100. Muito bem, vamos fazer essa continha agora. Perceba o seguinte, aqui eu tenho duas casas após a vírgula, aqui embaixo também. Então, eu posso meio que simplificar, cortar essa vírgula.
um matemático ouvindo eu falar não vai gostar muito. É porque os dois são centesimais. Então, é a mesma coisa que fazer 5 sobre 26. Então, vai ficar 5 vezes 52 vezes 20 menos 40 é 20 mais 40, que é 60, dividido por 26. E aí eu vou simplificar. Perceba que 52 dividido por 26 dá 2. Portanto, o fluxo de calor vai ser 5 vezes 2 vezes 60. Isso vai dar 600. Qual a unidade? Vamos analisar. Aqui em cima, nessa primeira equação, eu vou escrever as unidades. A unidade do K, Joule por segundo metro grau Celsius. Unidade de área, metro quadrado. Unidade de variação de temperatura, grau Celsius. Unidade da espessura, cuidado, a gente usou em metro. Agora, simplifica as unidades. Grau Celsius vai embora com grau Celsius, metro quadrado vai embora com metro quadrado. Portanto, a nossa unidade é Joule por segundo. Ou seja, o nosso fluxo de calor vale 600 watts. O que significa isso? A cada segundo, por essas faces, todas elas juntas, estão saindo 600 joules de energia. O que isso tem a ver com a potência do aquecedor? Pensa o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui com um balde. Imagina que aqui entra água, e aqui tem um certo volume de água. Para esse volume de água permanecer constante, a quantidade de água que entra tem que ser igual à quantidade de água que sai, concorda? Se a torneira aqui entra 10 litros por segundo, para esse volume permanecer constante, quantos litros por segundo tem que sair? 10. Esse exemplo que eu estou dando é para contextualizar com a situação do nosso problema. Porque a gente sabe que a temperatura lá dentro é 20 graus Celsius e fora é menos 40. Então o calor vai querer sair do container. Ele vai ser conduzido para fora. Então, se ele sai, qual é a tendência? A temperatura aqui dentro diminuir. Mas temos um aquecedor. Para esse aquecedor fazer com que a temperatura lá dentro permaneça constante, significa que a quantidade de calor que sai por segundo é a mesma quantidade de calor que entra por segundo. Quem faz essa quantidade de calor entrar é o aquecedor. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que a potência do aquecedor tem que ser igual ao fluxo de calor que sai pelas paredes do container. Dessa forma, a temperatura lá dentro permanece constante. Então, a resposta do nosso exercício, da letra B, é que a potência do aquecedor vale 600 watts. E aí está feita a letra B. A letra C, ele pergunta a energia E em quilowatt-hora consumida pelo aquecedor em um dia. Muito bem. A letra C a gente vai fazer o seguinte, a gente sabe a potência. Potência nada mais é do que o PET, é a energia consumida por unidade de tempo. Vamos trocar. Potência vale 600. A energia consumida, ele não chamou de ΔE a FUVEST, ela chamou de E. Então, vou chamar de E também. O tempo eu vou colocar 24, porque são 24 horas. Quando a gente fizer a multiplicação, vai ficar 600 vezes 24. Mas, professor, que unidade é essa? Vamos ver. Qual a unidade do 600? Watt. Qual a unidade do 24? Hora. Deu watt-hora. Quando a gente faz essa continha, perceba que a nossa energia vai ser 14.400 watt-hora. Quase chegamos na resposta, só que o exercício está querendo quilowatt. Está faltando colocar o prefixo quilo. Aí fica a critério de vocês. Como vocês fazem isso? Eu vou fazer o seguinte. Vou escrever aqui 14.400 watt-hora. Eu quero colocar qual prefixo? Quilo. Toda vez que eu acrescento o prefixo, eu divido pelo seu valor. O valor do prefixo, que é 1.000. E aí, fazendo essa continha, perceba que eu simplifico esses zeros. Ficou 144 dividido por 10. Portanto, a nossa energia, ou energia consumida em um dia, é de 14,4 kWh. Está aí feito a letra C do exercício. Beleza? Até o próximo, pessoal.